Abra sua Bíblia, Lucas capítulo de número 24, aleluia. Lucas capítulo 24, versículo de número 40, aleluia. 49, aleluia. 48, 49. Lucas 24, versículo 48, palavra que Deus colocou no meu coração. Vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Vou repetir o 49. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Esteja sentado na presença de Deus. De uma maneira especial, Deus falou ao meu coração, me dando uma mensagem da Bíblia Sagrada sobre a solicitude da vida. Jesus vai viver o tempo ministerial dele na terra, 33 anos, 3 anos e alguns meses de ministério, e vai realizar muitos milagres, vai cumprir muitas promessas, vai fazer muitas maravilhas no meio do povo, vai ressuscitar mortos, curar paralíticos, dar vista aos cegos, fazer com que o mudo fale, o surdo ouça, o leproso foi curado, a multiplicação dos pães, tantos milagres Jesus realizou enquanto estava com os discípulos, enquanto estava no meio do povo. E Jesus está falando com os discípulos depois da ressurreição, 40 dias após a ressurreição, ele está no Monte das Oliveiras, ele está pronto a ser assunto ao céu, ser levado novamente, já está num corpo glorificado, que é o corpo que eu e você teremos após, ou com a volta de Cristo Jesus. O nosso corpo será transformado em um corpo glorificado e subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Jesus já estava, e Ele está ali, Ele partilha de muita coisa com os discípulos, no mínimo em 3 ou 4 vezes, quando a Bíblia registra a presença de Jesus em alguns momentos, renovando a fé, renovando a esperança, trazendo alegria novamente ao coração daqueles discípulos, que alguns estavam indo para Emaús, outros estavam se escondendo dentro do cenáculo, não queriam mais, e outros estavam indo pescar, e Jesus vai renovando a fé deles. 500 irmãos estão reunidos neste momento e nesta reunião, quando Jesus vai falar estas palavras. A Bíblia diz que logo após ele falar estas palavras, e Lucas escreve também lá no capítulo de número 1, versículo 8 do livro de Atos, quando ele vai falar sobre vós, não muito depois destes dias, né? Vocês serão cheios do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo vai vir sobre vocês, e vocês serão cheios do poder, e serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a promessa que Jesus deixa para os discípulos. Tudo nesse contexto que nós lemos neste texto. E Jesus vai dizer: vocês são minhas testemunhas. Vocês viram todos os milagres, viram todas as maravilhas. Vocês viram tudo que se cumpriu através da minha vida, na vida das pessoas por onde eu trilhei. E eu vos dou poder para vocês trilharem este caminho e viverem uma vida abençoada. O que me chamou a atenção quando eu estava meditando na palavra de Deus foi que precisa ter um tempo. Precisa esperar um tempo, precisa aguardar algum tempo. E aqui, Jesus não vai dizer fica 10 dias, fica 20 dias, fica 1 mês, fica 2 meses. Jesus vai dizer: vocês ficai na cidade de Jerusalém, ou na cidade que era Jerusalém, era ali próximo a Jerusalém. Vocês fiquem na cidade até que do alto sejais revestidos de poder.
Se fosse uma semana, 7, a gente cuida muito do número 7 e a gente quer fazer 7. Outro cuida do 21, porque Daniel orou 21 dias e ora 21 e acha que quando terminar o 21. E Jesus está dizendo, é para você ficar fiel, firme até que, aleluia. Isso me chamou a atenção e tocou meu coração, porque a gente meio que quer determinar dias, meses e anos para as coisas acontecerem na nossa vida. E a gente meio que cria isso, a gente meio que programa isso, projeta isso. Não, eu com 30 anos eu quero ter esta estabilidade, eu quero estar desta maneira. Eu com 40 anos eu quero estar fazendo isso e mais aquilo. Com 50 eu já quero ser avô. E aí você vai projetando a tua vida da maneira que você acha melhor. E Deus está dizendo, fica firme, fica fiel, anda na minha presença até que, aleluia. Nós vivemos uma geração que não consegue esperar. Nós vivemos uma geração que não consegue esperar sem saber o dia que vai acontecer. Por quê? Porque a gente já consegue antecipar tudo. A gente sabe quando que vai ter o eclipse solar, o eclipse lunar. A gente se programa para o dia e a hora e o momento em que o filho vai nascer. E nós vimos aqui 2 crianças lindas que nasceram nestes meses anteriores. E a gente programa tudo certinho. A nossa vida ela está tendenciosa a ser programada em todas as áreas. E o Senhor Deus, de uma maneira extraordinária, Ele trabalha na nossa vida, fazendo com que eu e você venhamos esperar nele, confiar nele, aguardar ele cumprir a promessa que ele fez. Quantas pessoas que desistem dos projetos porque não conseguem esperar um pouco mais, porque não tem aquela garantia visual, palpável, para dizer, não vai, eu já sei, aleluia. E eu estava escrevendo e meditando, e a gente vive mais o amanhã do que o hoje. Eu não sei se você está dessa maneira, mas tem tanta gente vivendo o amanhã e não aproveita hoje. Vive o dia que vai ser e não vive o dia que está sendo. Vive aquilo que está esperando e não vive aquilo que está vivendo hoje. Aquilo que está aproveitando e não aproveita o que está vivendo hoje. Não consegue aproveitar o presente de Deus. Todos os dias Deus nos dá um presente de 24 horas e nós precisamos pedir graça, sabedoria, entendimento e visão de Deus para a gente aproveitar esse dia e viver ele da melhor maneira, mas pelas solicitudes da vida, pelas coisas que a vida nos oferece, por tudo que está acontecendo ao nosso redor, a gente vive o amanhã. E a gente diz assim, quando eu fizer vai ficar bom demais. Quando eu comprar vai ficar bom demais. Quando eu casar eu vou me realizar. Quando eu tiver o filho vou me realizar. Quando eu tiver a casa está realizado. E a gente não vive hoje. A gente quer viver aquilo que vai ser depois. E aí quando a gente compra a casa, compra o carro, casa, tem filho, a gente diz, mas continua do mesmo jeito. A gente continua vivendo da mesma maneira. Não mudou, não alterou. Eu tenho que levantar às 8 da manhã, às 7 da manhã para trabalhar igual. Eu tenho que me alimentar, almoçar. A gente vive aquela expectativa de um futuro e a gente não consegue viver o presente. E Jesus está dizendo, eu quero que vocês fiquem em Jerusalém até que, aleluia. Não é fácil você não saber o dia e a hora. Não é fácil você não saber o momento que vai acontecer. Não é fácil, aleluia, você viver sem saber como será, aleluia. Já que a gente está falando de criança, né? E é tão bom falar de criança. A gente hoje sabe o sexo da criança, a gente sabe a feição da criança, toda a aparelhagem que tem, todos os instrumentos ali que o ginecologista tem nas clínicas. Você consegue dizer que vai ser parecido com o pai, com a mãe, você consegue antever tudo que você quer na criança, ou tudo que a criança vai ser. E Deus está dizendo, eu não consigo te dizer como vai ser, embora a promessa está de pé, aleluia, mas eu quero que você fique fiel até que eu cumpra a promessa.
Você não precisa ficar angustiado, solícito, e Paulo vai pregar muito sobre isso aos irmãos, principalmente na carta que ele escreve aos Colossenses, para não viver ansioso por coisa alguma, é para colocar diante de Deus em oração, confiar na promessa que Ele fez, acreditar que a promessa que Ele fez é verdadeira, e esperar que Ele vai cumprir a promessa na nossa vida. E eu quero nesta noite dizer para você, não desista. Não desista dos projetos de Deus para você, aleluia. Não desista dos projetos de Deus para a tua família. Não desista dos projetos de Deus para a igreja que você congrega. Não desista dos projetos de Deus, aleluia, para o teu futuro profissional e para a tua vida profissional, secular em todas as áreas. Não desista, porque Ele é fiel. E eu preciso lembrar você, as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Elas são reais, elas vão acontecer. Não viva num mundo de fada, de conto de fada, não. Viva no mundo real, onde aquele que prometeu é fiel para cumprir a promessa, aleluia. Jó, ele adorava a Deus, agradava a Deus, e ele estava sem nada, perdeu tudo que tinha, perdeu a saúde, mas ele sabia dizer: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que um dia Ele vai se levantar, eu vou permanecer fiel, eu não vou murmurar, não vou reclamar, eu não vou brigar, eu vou aguardar Ele agir na minha vida, aleluia. Como muitas vezes a gente desiste, e a gente para de sonhar, a gente para de acreditar, a gente para de viver, aleluia, porque algo que a gente imaginou não aconteceu do jeito que a gente imaginou, e aí Deus está dizendo: não desista, continua fiel, continua de pé, continua caminhando, porque o Senhor é poderoso, e as promessas dele são reais. Paulo vai dizer aos irmãos em Corinto, e ele escreve no capítulo de número 1, versículo 20 da segunda carta: todas quantas as promessas que há em Cristo Jesus, aleluia, são nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós, aleluia. Todas as promessas têm o sim. Eu já preguei aqui sobre esse versículo. Todas as promessas de Deus têm o sim. Eu vou trabalhando, eu vou granjeando, eu vou negociando, para que a promessa se cumpre, esperando a promessa se cumprir. Em segundo lugar, Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Meu irmão, se alguém te prometeu alguma coisa, tu pode até ter algum tipo de frustração, mas se Deus te prometeu, Ele é poderoso e fiel para cumprir a promessa e fazer com que o milagre aconteça na tua vida. Lembre-se sempre que é um tempo determinado para a promessa se cumprir. E Salomão sabia muito bem disso quando ele vai dizer que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu e em cima da terra. Há um tempo para a gente esperar, e eu sei que Ele vai cumprir na nossa vida, vai cumprir na tua vida aquilo que Ele prometeu, aleluia. Jesus é tão enfático quando Ele vai dizer: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Aleluia, vai acabar algumas coisas, mas a minha palavra permanece fiel. Se Ele diz que está carregando você na palma da mão dEle, descansa o teu coração, porque você está na palma da mão dEle, aleluia. Se Ele diz que vai te fortalecer e te dar graça para você passar pela cova, passar pela fornalha, passar pela prova, passar pela luta, passar pela dificuldade, Ele vai cuidar de você. Ele entra com você na fornalha, Ele entra com você na prova, Ele fecha a boca do leão, e você vai atravessar os dias e vai cantar o hino da vitória, dizendo: o Deus a quem eu sirvo me livrou do mal, aleluia. Descansa o teu coração, porque neste tempo que Deus tem determinado para a tua vida, isso é maravilhoso, porque as promessas de Deus, a Bíblia diz assim, que Eli orou por Ana no capítulo 1, versículo 18 de 1 Samuel, e Eli ora por Ana, e a Bíblia diz que passou, e Ana foi embora crendo na promessa. Passou-se um tempo, e Deus se lembrou da promessa que havia feito a Ana, e Ana
concebeu e gerou Samuel. Sabe o que é isso? Deus, Ele é fiel para cumprir. Você pode ter querido abandonar, desejou abandonar, quis deixar, mas Ele continua fiel, dizendo: a minha promessa está de pé, o meu concerto contigo ainda está valendo. Aleluia. Eu não sei como você está, aleluia, mas eu quero que você não pare de lutar, não pare de caminhar, não pare de andar, não pare de permanecer crendo na promessa, porque a qualquer momento ela vai se cumprir na tua vida. Ficai na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, aleluia, você vê um homem chamado Jacó, que recebe uma promessa de Deus. Jacó está fugindo do seu pai, está saindo da casa do seu pai, está fugindo do seu irmão, abandona tudo e deixa tudo para trás e vai para a casa do seu tio. E quando ele está viajando, Deus encontra ele, aleluia, porque por mais que o homem venha fugir dos propósitos de Deus, Deus encontra ele. Em algum momento Deus acha ele, e fala as promessas no coração dele, e Deus promete a Jacó dizendo: essa terra que você está dormindo, eu dei ao teu pai Abraão, eu dei ao teu pai Isaque, e eu estou dando para você esta terra. A tua descendência vai ser numerosa e vai tomar conta desta terra, e eu não vou te deixar sem cumprir a promessa na tua vida. Jacó vai para Harã, fica lá 20 anos e resolve voltar. Trabalha 7 por Raquel, trabalha mais 7 por Raquel, trabalha 14 anos por Raquel, ganha a Leia no meio da caminhada, e de repente ele trabalha mais 6 anos, e ele sente desejo de voltar. 20 anos trabalhando, o salário dele foi mudado mais de 10 vezes durante esse período que ele trabalhou, e ele volta para cá, quer voltar para a terra que Deus prometeu dar para ele. E quando ele está voltando, ele ouve uma notícia que Esaú está vindo contra ele com 400 homens, e ele diz assim: Esaú está furioso, Esaú vai me matar. Aí ele organiza as coisas, meu irmão, aleluia. Ele coloca uma turma de filhos e os seus gados na frente, organiza uma segunda turma com outra esposa, com Raquel, e larga eles. Um vai na frente e ele diz assim: se matarem o primeiro, fica o segundo, aleluia. E ele tenta se organizar, ele organiza presentes para dar para o seu irmão, e ele vai para o Val de Jaboque. Ele sabe que não pode encontrar-se com o seu irmão sem ter um encontro com Deus, aleluia. Quantas vezes que a gente vai tentar resolver os nossos problemas sem ter um encontro com Deus? Quantas vezes que a gente vai querer ajustar as coisas sem ter um encontro com Deus, aleluia. E de uma maneira especial, Jacó vai para o Val de Jaboque, e ele ali ele encontra-se com o anjo, e ele começa a lutar com o anjo, e a Bíblia diz que já estava nascendo o dia, a alva já estava vindo, e o anjo diz para ele: me deixa ir, porque eu preciso ir. E ele diz: não te deixarei até que me abençoes, aleluia. Jacó sabia que não podia sair da presença do anjo sem a bênção do Senhor. Quantas vezes que a gente vai ao Senhor na oração, vem à igreja e sai sem dizer: Senhor, eu preciso da tua bênção. Quantas vezes que a gente não clama incisivamente dizendo: eu preciso do milagre, eu vou ficar aqui até que o Senhor resolva o problema para mim, aleluia. Tem pessoas que são bardosas, e eles acabam deixando tudo na mão de Deus, e essas mesmas pessoas acabam culpando Deus pela sua situação. Pessoas que dizem assim: o Senhor, fica com o Senhor até que Deus dá uma resposta, e daí em vez de trabalhar para a promessa e cumprir, ele cruza os braços e quer que Deus cumpra tudo. Jacó, ele recebeu a mudança de nome,
não é mais Jacó, teu nome será Israel, teu pecado foi perdoado, tua iniquidade foi tirada, Deus se agradou de ti, você recebeu a bênção, você vai ser pai de uma multidão, você vai ser, aleluia, uma nação na face da terra. E de repente, ele podia ficar aguardando e deixar as coisas acontecer, não, ele organiza presentes para o seu irmão, ele começa a ir, e quando ele encontra o seu irmão, ele não fica batendo no peito, ele vai se humilhar. A Bíblia diz que ele dobra os joelhos, 7 vezes ele se prostra até chegar a Esaú, e quando encontra-se com Esaú, eles abraçam-se e choram. Sabe o que é isso? Quando eu tenho a promessa de Deus, eu vou trabalhando para ela se cumprir na minha vida, eu vou trabalhando para que a promessa de Deus se cumpra de uma maneira extraordinária, aleluia. Eu não sei se você já desistiu de algumas coisas, mas eu lembro-me que um dia eu orava por um carro, eu e minha esposa, a gente orava, e a gente pedia um carro, queria um carro, 4 portas, rodinha liga leve, e sonzeira lá no porta-mala, e a gente especificava isso para Deus, nós queremos isso. E aí a gente orou alguns meses, sabe, 20 anos de idade, recém-casado. Eu disse, eu quero um carro novo, e eu queria um carro novo, até o nome do carro eu dava. Se eu dizer para vocês vão ficar rindo de mim, aleluia. E aí eu orava, e a gente orava, e de repente Deus começou a abençoar. Eu fui para um trabalho que foi Deus quem abriu a porta, e comecei a ganhar um salário bom. Na época ganhava 8, 9 salários mínimos por mês, e de repente eu comecei a guardar um dinheirinho. E aí, mas eu ia na igreja a pé, durante 8 ou 9 meses eu fui na igreja a pé, toda terça, todo domingo, às vezes na sexta-feira à tarde, fazia quase 1 quilômetro a pé na cidade de Chapecó. E de repente eu disse para Deus, numa campanha de sexta-feira, eu disse, Deus, eu estou cansado de andar a pé, vamos negociar, pode ser um carro usado, seminovo, mas tem que ter rodinha, tem que ter som, a sonzeira no porta-mala. Negociei com Deus, aleluia, e fiz a campanha para comprar o carro. E aí, aleluia, de uma maneira especial, não terminei a campanha, na segunda, na terceira sexta-feira, eu consegui comprar o carro, veio certinho do jeito que eu tinha pedido, aleluia. Sabe o que é isso? Às vezes a gente abre mão, desiste dos projetos, alabaxarabacandarai. Eu nunca esqueço que passou 21 anos, melhor, no ano de 2019 foi o ano que eu comprei o meu primeiro carro. Isso aconteceu em 98, 21 anos depois, porque eu abri mão. Eu não fiquei, e aí depois Deus falava comigo, se tu tivesse esperado mais 3 meses, tu ia andar de carro novo. Se tivesse esperado mais 1 mês, 2 meses, tu ia conseguir chegar e dar entrada no carro novo, em vez de comprar o carro usado. Aleluia, a gente às vezes desiste dos projetos. Eu quero que você saia daqui nesta noite dizendo, eu vou permanecer fiel até que a promessa se cumpra. Eu vou manter a minha fidelidade com Deus, aleluia. Eu não vou abrir mão do sonho, do projeto. Foi Ele quem deu, foi Ele quem fez, foi Ele quem prometeu. Eu vou permanecer junto na oração, eu vou reunir a família, a gente vai buscar, e o milagre de Deus vai acontecer, aleluia. A Bíblia fala no capítulo de número 15, versículo 21 de São Mateus, de uma mulher cananeia, Ciro-Fenícia, e essa mulher tem uma filha endemoniada em casa, terrivelmente endemoniada, a palavra diz, e ela sabe que Jesus está andando pelas cercanias ali, e ela corre ao encontro de Jesus, e ela começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela clama, os discípulos expulsam ela clama mais alto, os discípulos vão conversar com Jesus para ajudar ela, e Jesus diz, eu não fui chamado para essa gente, e eles expulsam ela, aleluia. Olha a insistência e a persistência em ficar até que o milagre aconteça. Aquela mulher, aleluia, ela continua clamando até que Jesus fala com ela, e Jesus vai dizer, não é lícito tomar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E aquela mulher, eu já falei que outro dia ela entendeu a palavra cachorrinho. Cachorrinho mora dentro de casa, cachorro e cão moram lá fora no quintal. Ela disse, o Senhor me chamou de cachorrinho, eu estou dentro de casa. Se eu estou dentro de casa, tem migalha caindo da mesa do meu Senhor. Aleluia. E ela persistiu, e ela disse, eu não vou voltar para casa sem uma palavra que a minha filha está curada.
Aleluia, aleluia. Eu não sei os problemas que você está enfrentando no decorrer da tua vida, nestes dias que você está vivendo, mas eu tenho certeza que a mão de Deus está sobre você. Continue clamando, continue orando, continue jejuando, continue vindo à igreja, continue buscando ao Senhor, continue crendo no milagre, porque Ele vai fazer. E Jesus olha para a fé daquela mulher e Ele diz: mulher, grande é a tua fé, seja feito como você pediu. Aleluia. Deus, Ele é extraordinário. Ele é perito em fazer como a gente pede. Tem momentos, aleluia, que a gente pede e a gente não especifica, e a gente recebe, e a gente até não fica muito agradado, mas quando você especifica, a promessa de Deus vem certinho no teu endereço. É tempo de eu e você clamarmos com sabedoria, buscarmos a Deus com sabedoria e pedirmos a Ele: até que Ele faça, eu vou ficar aqui. Até que Ele faça, eu vou continuar buscando. Até que Ele resolva fazer na minha vida, eu não abro mão, eu continuo aguardando. Aleluia. Os discípulos que nós lemos aqui voltaram para Jerusalém, entraram no cenáculo e começaram a orar, começaram a meditar nos acontecimentos que haviam sucedido no ministério de Jesus e na vida deles. Através de Jesus eles presenciaram tanta coisa, e eles começaram a meditar, e a Bíblia vai nos relatar que, aleluia, 10 dias depois, no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, aleluia, no lugar onde eles estavam, deu um barulho como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda aquela casa, e todos os que ali estavam, já tinha 120 irmãos, todos os que ali estavam foram cheios do Espírito Santo. Foi visto línguas como que de fogo, repartidas como de fogo, que caíam sobre eles, e eles eram cheios do Espírito Santo, eles eram cheios do poder de Deus. Quer vencer a luta, quer vencer a prova, quer vencer o pecado e as dificuldades, seja cheio do Espírito Santo, seja tocado pelo Espírito Santo e fique na presença dele até ele te revestir. Aleluia. É tão extraordinária a presença de Jesus, a presença de Deus e a ação do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que Pedro se levanta. Pedro era meio acanhado, mas ele se levanta e ele prega uma mensagem, e a mensagem que ele prega, 3.000 pessoas aceitam Jesus como Salvador, e há um grande alvoroço na cidade, há uma mudança na cidade, porque o Espírito Santo foi derramado sobre alguém que esperou a promessa se cumprir. Aleluia. Eu não sei se você tem coragem de continuar até que a promessa se cumpra. Aleluia. Eu não sei se você já titubeou e murmurou e disse: se não for essa semana, Deus, eu nem vou mais na igreja, eu nem participo mais, eu nem leio mais, eu nem oro mais. Mas a gente é meio mesquinho e egoísta que a gente faz essas coisas. A gente fala para Jesus isso: Jesus, é a última vez que eu vou lá, se o pastor não me abraçar, se não acontecer alguma coisa, eu largo mão e não vou mais. Aleluia. E Deus está dizendo para mim, para você: continue até que, aleluia, permaneça fiel até que o milagre aconteça. É tempo de nós levantar os nossos olhos para cima, a redenção está próxima. É tempo de nós levantar os nossos olhos desta terra e olhar para o céu, olhar para a Bíblia, olhar para Deus e ver Ele trabalhando em nosso favor, alegrando o nosso coração, renovando a nossa vida, para a gente viver uma vida que glorifique ao Senhor. Aleluia. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Pedro estava preso, Tiago tinha sido morto. Aleluia, eu acho lindo isso, porque Pedro foi preso e foi dormir. Tiago tinha sido morto um dia antes. Imagine, sábado o Tiago morreu. Prenderam Pedro no domingo, botaram no cárcere para matar na segunda-feira. E o Pedro dormiu. Eu acho lindo que a igreja, pastor Silas,
não ficou esperando outra coisa. Foram para a casa da irmã Maria e começaram a orar ao Senhor pela libertação de Pedro. E começaram a clamar ao Senhor. Aleluia. Quantas coisas que estão aprisionadas que a gente deixou de orar e de clamar. Quantas coisas que estão aprisionadas pelo inimigo das nossas almas, que a gente deixou de buscar aos pés do Senhor. Eles começaram a clamar pela libertação de Pedro. E eles começaram a orar e a madrugada foi adentro. E eles orando para Jesus libertar Pedro da prisão. Aleluia. E a Bíblia diz que na madrugada o anjo do Senhor desceu na prisão. E acordou Pedro. Mandou botar as sandálias, botar a capa. E mandou acompanhar ele. O Pedro achou que estava tendo uma visão. E as correntes caíram, ele ficou liberto. Ele começou a acompanhar, o primeiro portão se abriu, tinha 4 soldados. Tinha 4 com Pedro, tinha 4 no primeiro portão, tinha 4 no segundo portão, e o portão foi se abrindo. Tinha 4 soldados no portão que dava para a rua, e Pedro vê o portão se abrir. Quando chega na rua, o anjo se separa de Pedro, e Pedro dá conta que não é uma visão, que é a resposta da oração da igreja, lá na casa da irmã Maria. E ele diz, eu vou lá para a casa da irmã. Quando ele chega, aleluia, a menina Rode vai lá e atende na porta e diz assim, e volta correndo, nem atende, bate a porta na cara de Pedro e volta ao fantasma de Pedro, está na porta. Aleluia. Sabe o que me chama a atenção? É que a gente ora para acontecer umas coisas na nossa vida, e quando acontece a gente acha que é fantasma, a gente acha que é miragem, a gente acha que não é o que está acontecendo. Aleluia. Sabe o que vai acontecer quando você orar, quando nós orarmos, quando clamarmos? Deus vai agir, aleluia, de uma maneira tão especial que você vai ver o milagre acontecendo. Pedro entra para dentro da casa, o culto começa e não termina mais, aleluia. Por quê? Porque Deus respondeu a oração de alguém que estava clamando pela libertação. Quanta gente que deixou os filhos nas drogas e abandonou e disse, não tem mais jeito, acabou, não vou mais atrás, não vou mais nem orar. E nós estamos dizendo, fica orando até que, ora até que, permaneça até que, alabachurianda rabachai. Aleluia. A gente desiste muito fácil das coisas. Nós temos uma facilidade de abandonar as coisas e até mesmo as pessoas. E Deus nesta noite veio nos chamar a atenção. Mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Não pare de orar por alguém que precisa de um milagre. Não pare de orar por alguém que precisa de uma bênção. Aleluia. Eu lembrei-me agora de Davi. Davi comete o pecado com Batseba, mata Urias, nasce o filho do pecado, e o filho nasce com problema. Capítulo de número 12 de 2 Samuel, nasce com problema aquele filho, com uma doença, e ele bota todo mundo em jejum no palácio. Ele se tira as vestes reais, se cobre de saco de cinza, e está jejuando, e está clamando, e está intercedendo. E de repente ele vê os soldados, ele vê o pessoal que trabalha no palácio, e os eunucos por lá e murmurando nos cantinhos, e ele entende que a criança morreu. E aí ele vai lá e o que aconteceu? E eles estão preocupados, dizendo assim, se quando a criança estava viva ele já fazia tudo isso, estava chorando pelos cantos, gritando, clamando. Imagine se a gente dizer que ele morreu. E quando morreu, aí ele pede, e aí eles contam que a criança morreu. Ele vai tomar banho, ele vai ajeitar a barba, ele vai se assear bem, e ele vai adorar a Deus, aleluia. Porque tem coisa que a gente vai clamar, e Deus vai dizer, não é essa a minha vontade. Mas você vai entender no teu coração e vai agradecer a Deus pelo agir de Deus e pelo caminho de Deus no meio da tempestade. Há um tempo de clamor, há um tempo de busca, há um tempo de intercessão, há um tempo da gente se colocar na presença de Deus, para que o nome dEle venha a ser glorificado na nossa vida. Fica de pé na presença do Senhor Jesus. Capítulo 14 de São João, Jesus vai dizer assim, olha,
Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês: vou preparar um lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também. Aleluia. Os anjos que depois dessa palavra de Jesus viram Jesus ir assunto aos céus, olharam para os galileus e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Da mesma maneira que vocês viram ele subir, da mesma maneira ele voltará. Aleluia. É tempo de eu e você ficarmos fiéis até a volta de Jesus. Jesus vai dizer: aquele que permanecer até o fim será salvo. Aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Permaneça fiel ao Senhor, não obstante as dificuldades da vida, mesmo diante dos problemas que te cercam no dia a dia. Permaneça fiel ao Senhor, permaneça crendo no milagre, continue confiando no Senhor, porque Ele é poderoso para realizar maravilhas no teu viver. Eu não sei se tem alguém aqui que deseja uma oração, mas eu sinto pelo Espírito Santo de orar com você nesta noite. Aleluia. Você que quer chegar mais perto de Deus, chegar aqui diante do altar, colocar a sua necessidade. Talvez já faz 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Talvez como paralítico lá no tanque de Betesda, está lá até que alguém me ajude a entrar no tanque, mas ele está ali à beira do tanque, dizendo: eu quero, eu preciso, eu desejo um milagre na minha vida. Talvez você já pensou em desistir. Quantas vezes Deus está dizendo: eu quero fortalecer o teu coração, eu quero renovar as promessas no teu coração, para você acreditar e permanecer firme até aquele dia que o milagre vai acontecer. Eu e você não podemos viver por vista. Paulo vai dizer: porque a gente vive pela fé e não pelo aquilo que a gente vê. A gente vive por fé. Viva na fé que Deus colocou no teu coração, crendo na promessa que Ele prometeu a você. Ore comigo: Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja. Ah, Senhor, corações, aleluia, pensamentos e sentimentos diante de Ti, Senhor, que colocam as necessidades, os problemas, as dificuldades da vida. Entra agora com providência e opera o milagre, opera maravilhas, opera obras extraordinárias. Eu repreendo a enfermidade, eu repreendo, Senhor, toda a opressão e toda a obra do inimigo que venha cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Que a bênção alcance a vida deste homem, que a bênção alcance a vida desta mulher, que o milagre aconteça na área espiritual, perdoando, restaurando, na área física, dando saúde, na área social, familiar, operando coisas maravilhosas e grandiosas, e também na área financeira. Em nome de Jesus nós abençoamos a tua igreja. Ah, Senhor, propósitos que estão sendo renovados aqui, vidas que estão sendo, Senhor, colocadas diante de Ti, que vão permanecer fiéis até que o Senhor venha agir, independente do tempo. Ó Pai, usa de misericórdia e opera o milagre na vida do Teu Filho, em nome de Jesus. Aleluia.